Olha, de tanto que eu atendo gente, pessoas que têm queixas de sintomas físicos, né? Palpitação, dor no peito, falta de ar, mas que na verdade, após exames, a gente vê que aquilo não é físico, aqueles sintomas são sintomas psicossomáticos. E que por trás disso sempre, quase sempre, está esse monstro que eu chamo de depressão. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Você imagine um cardiologista falando sobre depressão. Qual o problema? O cardiologista, eu sou um médico. Eu atendo pessoas com depressão, eu trato de pessoas com depressão. Por quê? Porque eu trato de pacientes, eu não trato de doença. Além do que, a depressão é um fator de risco para as doenças do coração. Então, como cardiologista, eu tenho a obrigação de atender a pessoa, evidentemente, pelo menos os casos leves, os casos mais complicados, é claro que a gente tem que ter, sabe, o auxílio do psiquiatra. Mas os casos mais simples, o que mais acontece, o que mais a gente vê, a gente tem que tratar, a gente tem que entender, a gente tem que atender e tem que entender a pessoa. Olha, de tanto que eu atendo gente, pessoas que têm queixas de sintomas físicos, né? Palpitação, dor no peito, falta de ar, mas que na verdade, após exames, a gente vê que aquilo não é físico, aqueles sintomas são sintomas psicossomáticos. E que por trás disso sempre, quase sempre, está esse monstro que eu chamo de depressão. Monstro, porque é uma doença que muita gente acredita que não existe. Lamentavelmente, a depressão é muito frequente em mulher, né? Mulher depois dos 40 anos, que a frequência é maior. E, lamentavelmente, as pessoas acham que isso é frescurite, desculpe a palavra, mas é isso mesmo, acham que é frescurite de mulher. Sabe? Não, mas ela tem tudo, é o que falam, né? A pessoa tem tudo, tem marido, tem filho, tem uma posição social boa, não tem sentido ficar desse jeito. Tem, porque ela tem uma doença. A depressão é uma doença, tá? É uma doença classificada pela Sociedade Mundial de Psiquiatria, e é uma doença que tem uma origem, sabe, nos neurotransmissores cerebrais. Sabe, a gente tem o cérebro, tá? Tem os transmissores, as substâncias que levam, faz a pessoa chorar, faz a pessoa ficar alegre, ficar triste, são neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles estão alterados na depressão. Uma coisa chama-se serotonina. Então a serotonina está baixa, então é uma coisa física, é uma coisa química. É um problema químico que a pessoa tem, por isso que ela fica daquele jeito. Agora, veja só, é uma dor contínua a depressão, né? A depressão, uma vez eu estava tão inspirado que eu cheguei a falar numa aula que eu estava dando, numa palestra, não me lembro, dizendo que a depressão é o clamor da alma. E é mesmo, né? É a alma pedindo socorro. Porque é uma situação tão grave, tão triste, porque o que a pessoa sente? Como é que eu sei se eu estou deprimido? Uma coisa é a seguinte, tristeza é uma coisa, depressão é outra coisa. Tristeza faz parte do nosso psiquismo. É normal a gente ficar triste, ficar alegre, é claro, óbvio. Seria anormal se você ficasse sempre daquele jeito, né? Que nem um legume parado. Não, você sente alegria, o time de futebol ganha, perde, fica alegre, tem um problema social, tem um problema em casa, tudo bem. Agora, a depressão é diferente. Depressão é aquela tristeza que é contínua, é aquele humor deprimido. A pessoa acorda com aquele humor deprimido, isso é contínuo. E isso é acompanhado de vários sintomas. De acordo com a classificação médica, pelo menos tem que ser humor deprimido por mais de 6 meses, junto com 5 sintomas. Por exemplo, a pessoa tem sonolência, não dorme o dia inteiro, só quer dormir, ou outros não dormem.
São as duas coisas que podem acontecer, ou insônia ou sonolência. Segundo, a pessoa pode ter muito apetite, come doce, principalmente tem um tipo de depressão, né? Que a pessoa come muito doce e massa e engorda. Aí vai, o círculo vicioso vai piorando. Ou a pessoa não come nada, fica magra, seca. Então, ou come muito, tem polifagia, ou não come nada. Terceiro item que pode acontecer, a pessoa perde a concentração. Sabe, não consegue, tudo que começa a fazer não termina, faz um negócio agora, já passa para outro, passa para outro, passa para outro, e não termina nenhum deles. Então, e a falta de foco, né? Falta de concentração, memória vai embora também. E tem outros, tem aqueles, a pessoa parece que vive uma irrealidade, sabe, uma desrealização. Parece que está vivendo um filme, parece que não é ela que está vivendo, parece que tem alguma coisa dentro dela que está sendo diferente. Tá? E a pessoa quer ficar em casa, quer ficar presa, às vezes fica no quarto, não quer tomar banho, não tem prazer nenhum da vida. Esses são os quadros mais característicos. Mas tem os quadros mais intermediários, porque, por exemplo, a pessoa tem que trabalhar. Então, durante o dia ela levanta, mesmo com aquele humor, força, e tudo o que ela faz com muita dificuldade e lenta, ela tem uma lentificação. Então aquilo que ela fazia mais rapidamente, ela demora para fazer. Agora, e vem as ideações suicidas, né? Porque aí pensa assim, bom, a minha vida não tem graça, nada vai para frente, tomo remédio não adianta, então é melhor morrer. Então e tem gente que se mata mesmo. Então um grande problema da depressão hoje é suicídio. Então veja só, então, esses são os sintomas que podem acontecer na depressão. Agora, tem vários tipos de depressão. Né? Tem tipo de depressão que chama-se ocasional, pontual. É aquela situação que, por exemplo, uma perda. Sempre depressão vem com perda, né? Você perde alguma coisa, a pessoa perde financeira, familiar, tá? O luto, por exemplo. Tem uma situação pontual, tá? Então a pessoa começa a entrar em depressão. Agora, isso passa, tem um tratamento, trata e acaba, vai embora e acabou. Quer dizer, passou aquele momento. E tem as depressões crônicas, né? Pessoa que nasce. As depressões crônicas, que a pessoa, desde criança, é deprimida. Tá, existem essa parte genética hereditária da depressão. Em 2001, se não me engano, foi descrito o gene da depressão. Então é por isso que a gente vê famílias de pessoas deprimidas. E a gente vê famílias de pessoas que têm história de suicídio. Então esse tipo de depressão crônica, sabe, é muito difícil de controlar. E por mais que se use terapêutica, às vezes a pessoa toma remédio, tem que tomar remédio a vida inteira, não resolve. E, enfim, existem várias condições hoje para se tratar, mas realmente é uma situação mais difícil e sempre a depressão precisa de tratamento físico, médico, precisa ter auxílio psicológico também. E olha, e também precisa ter o lado espiritual. Porque, como eu sempre digo, a doença começa no físico, no psíquico e no espiritual. E a depressão também pode começar no físico, no psíquico e no espiritual. Então veja só. Existe uma situação que é muito comum, que acontece na mulher. Porque a mulher é que tem mais incidência de depressão, como eu disse. Mas a mulher na menopausa. A menopausa é uma situação difícil para a mulher, né, e é muito comum aparecer depressão na menopausa. Por várias razões. Primeiro porque o hormônio estrógeno, que é o hormônio feminino, que protege a mulher da doença do coração, que dá essa vitalidade na pele, que dá toda a parte de sexualidade e tal, quando vai chegando na menopausa, esse hormônio desaparece, vai diminuindo. E esse hormônio tem relação com o humor também. Então, uma das causas do humor deprimido, da depressão da mulher, é a baixa do estrógeno. Tá, mas além disso, existem os fatores todos comportamentais, sabe? Do dia a dia, da vida em si. Né? Que nessa fase a mulher está fora de peso, né? Está
com seu colesterol alto, com sua pressão alta, com começo de diabetes, ela perdeu a forma feminina, né? Engordou. Quer dizer, isso tudo faz com que a pessoa vá para baixo, né? Então vai vestir uma roupa, já não serve mais, já vai comprando uma roupa já diferente, já manequim do plus, essas coisas todas. Então, realmente isso mexe muito com o psiquismo da mulher. Então, esse lado é o lado psicológico que acontece. E, além do que, geralmente nessa fase, vem uma coisa que chama-se síndrome do ninho vazio. Porque a mulher, a vida inteira, ela se preocupou com os filhos, ela cuidou dos filhos. Quer dizer, o objetivo de vida dela, a razão de vida dela é o filho, são os filhos. Mas de repente os filhos casam, saem de casa, aquela casa enorme que tinha menina o dia inteiro correndo para lá e para cá, fica vazia. Fica um silêncio mortal. Então, isso faz com que se crie na mulher um vazio interior. Esse vazio interior, a perda de sentido de vida, faz com que apareça a depressão. Então, isso é uma causa psicológica. Tá? Eu sempre digo para os meus pacientes que eles têm que tomar medicação, como vou dizer daqui a pouco, né? Mas que é importante o tratamento psicológico, sabe? Para fazer com que a mulher se preencha, sabe? Que a vida não é só em função dos outros, ela tem que olhar para dentro dela. E uma vez um padre, o Padre Léo, ele disse para mim assim, vocês devem conhecer o Padre Léo, se não conheçam, tá? Vocês podem entrar na internet e vai ver. O Padre Léo é uma pessoa que faleceu em 45 anos de idade, era um padre que tinha uma oratória espetacular, um padre que convencia e evangelizava muita gente. Hoje ele já é considerado um servo de Deus, quer dizer, já se iniciou o processo de santificação dele. Mas uma vez ele falou para mim, Roque, que eu fui médico dele durante toda a doença que ele passou, os 10 meses de sofrimento dele, eu tive a oportunidade de cuidar diariamente dele. E eu vi como a doença santifica a pessoa. Realmente, o padre foi santificado na doença. Se você não está achando estranho eu falar isso, né? Você que não me conhece, ou você que não tem vamos dizer, uma espiritualidade, uma religião assim, já bem certa, né? Bem calcada, você deve achar estranho, mas é verdade. A doença, embora ela não seja de Deus, nada, não é castigo de nada, mas ela santifica a pessoa. O homem, ele se santificou. E uma vez ele falou para mim assim, falou, Roque, você tem que dizer para os pacientes para saborear a depressão. Eu pensei, mas padre, como é que eu vou falar para o paciente que está deprimido, achando que o mundo não vale nada, que ela não vale nada? Como é que eu vou chegar para ele e vou dizer assim, olha, você precisa aproveitar, saborear a depressão? Ele falou, você tem que dizer, sabe por quê? Porque a depressão é o momento que a pessoa não tem nada. Olha, ela não tem amigo, ela não tem vontade de fazer absolutamente nada, ela não tem prazer em nada nas coisas, ela não quer tomar banho, ela não quer comer, ela não quer saber de nada, ela quer ficar num quarto parada, fechada. Então, esse é o momento da pessoa aproveitar essa situação, tá? E ela olhar para dentro dela mesma. Tá? É conversar com a depressão. Sabe, às vezes a pessoa quer coisas que são inatingíveis. Às vezes a mulher quer que o marido seja aquilo que ela quer, não o que ele é. Por muitas vezes a mãe quer que o filho ou a filha seja aquilo que ela quer e não aquilo que ela é. Tá? Isso é um problema, isso leva ao quadro depressivo, sabe? Então você tem que entender, você tem que olhar por dentro. Será que eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu sou, não aquilo que eu quero ser, ou aquilo que os outros querem? Também tem esse detalhe, né? Porque o fulano de tal tem tal coisa, eu também tenho que ter tal coisa. Não. Você tem que ter aquilo que você quer, que é bom para você.
Tá? Esse capitalismo exagerado, essas coisas, esse consumismo todo que existe e tal, isso é enquanto você pode ter, tudo bem. Ao momento que você não pode ter aquilo, ou que o alvo aumentou muito de padrão, de nível, você começa a se deprimir. Quantos e quantos no momento em depressão, porque tem uma perda financeira grande e tudo mais. Então, esse é o momento da depressão, é o momento de você olhar para dentro de você mesmo, para você ver se você está vivendo uma realidade ou uma irrealidade. Então, isso é um lado psicológico que tem que ser olhado na depressão. Agora, muita gente chega para mim e fala assim: doutor, eu não vou tomar remédio, eu não vou ficar dependente de remédio. Bom, e é muito frequente, viu? Muito frequente isso. Falei, bom, tudo bem, então vamos ver como é que eu vou tratar de você para sair dessa situação sem medicação, porque você tem uma doença física, química. Você precisa de química, alguma coisa química. Não tem coisa a não ser de remédio. Agora, o paciente tem razão no seguinte aspecto. As medicações para depressão, embora hoje as medicações são muito diferentes de antigamente, elas podem causar efeitos colaterais. Sabe? Mal-estar do estômago, a pessoa fica meio zonza. Mas tudo isso depende da forma que você apresenta, que o médico receita, e o tipo de medicação. Tá, eu normalmente, quando atendo pessoas em quadros depressivos menores e leves, assim, depressão da menopausa, sabe, as mocinhas que às vezes têm problemas. Então, o que acontece? Eu começo a tratar. Só que eu começo dando doses menores. Claro, toda medicação antidepressiva, a grande maioria delas, demora um certo tempo para funcionar. Porque até você preencher todos aqueles receptores, sabe, de serotonina, às vezes demora 2 semanas. Só que o efeito colateral é no primeiro comprimido que toma. Se o cara toma um comprimido, já começa a se sentir mal, já abandona o tratamento. Então são pessoas que às vezes chegam no consultório que já tomaram todos os tipos de medicação. Mas se a gente avisa, se a gente explica para a pessoa, olha, você pode ter tontura, você pode ter isso, ter aquilo, mas vamos insistir, porque isso 3, 4 dias depois passa. Então aí a pessoa vai se beneficiar do efeito positivo dessa medicação. E sempre lembrando que nada disso é eterno. Tá? Que a grande maioria das pessoas que eu trato, por exemplo, que vem no meu consultório, tá? Tudo isso é temporário. A gente são aquelas depressões pontuais. Tudo. Claro, as depressões crônicas é mais difícil. Às vezes tem que fazer até tem uns colegas de psiquiatria que fazem parte da nossa equipe, que às vezes tem que fazer eletroconvulsoterapia, tem que dar aquele choque. Mas são quadros mais graves. Mas, graças a Deus, isso não vem tanto no meu consultório, né? Não é tão comum. Mas os casos mais leves a gente resolve. E olha, se você explica direitinho que a medicação pode fazer isso, aquilo, porque o paciente sai do consultório, a primeira coisa que ele vai na internet e vai ler tudo aquilo que o remédio pode fazer de mal. Então, se você explicando, você, sabe, entendendo e se colocando à disposição do paciente depois, sabe, as coisas se toleram melhor. Tá? Você consegue tomar aquilo e você vai vendo que vai melhorando. Sabe? Olha, tem alguns mitos da depressão. Tem alguns mitos da depressão que eu faço questão de mostrar para vocês. Primeiro mito. A pessoa está lá deprimida, está acamada, não quer sair de casa, não quer fazer nada. Primeira coisa, você tem que entender que a depressão é uma doença mental. Mas o deprimido não é um retardado mental, que vai querer ficar deitado na cama sem fazer nada. Você acha que ele gosta de ficar lá? Você acha que a sua filha, a sua mulher gosta de ficar lá deitada, sem comer, sem fazer nada, só reclamando da vida? Você acha? Claro que não. Ela está assim porque falta força. Porque ela não tem força para vencer. Porque ela não tem neurotransmissores suficientes para sair daquilo. Tá.
Então isso é a primeira coisa. Segunda coisa, não adianta você chegar para a pessoa e falar, olha, você tem, vozinha, vamos sair, tá? Você tem neto, você tem seus filhos, você tem a família, você tem condição financeira, você tem isso, tem aquilo. Não adianta. Sabe, não adianta você falar isso para a pessoa. A pessoa não sabe que tem, só que ela não consegue, porque ela não tem força. O que você tem que fazer é isso? Você tem que sentar do lado dessa pessoa e conversar com ela. Mesmo que ela não queira nem falar nada, você senta do lado e fica quieto. Só para ela sentir a sua presença, que ela sentir que ela não está sozinha. Então não adianta forçar a vozinha a sair. Às vezes você força, ela sai, aí ela vai acabar estragando o seu passeio, porque ela vai passar mal. Tá? Então isso acontece. Então esses são os mitos da depressão. Sabe, não vou ficar dependendo desse remédio. Eu não vou ficar dependente de remédio. Eu respondo, você quer ficar dependendo da doença? Escolha sua. Sabe, Deus nos deu livre-arbítrio para a gente fazer o que quiser. Inclusive para não acreditar que ele existe. Então você faz o que você achar que deve. Tá, o que resolve é terapia, o que resolve é medicação correta. E o que resolve é você ter uma orientação espiritual também. Tá? Porque às vezes você tem alguma coisa guardada no teu inconsciente, lá no fundo, que de repente ele aparece, tá? Isso vai cutucando e vai fazendo você ficar deprimida. Então, olha, veja só. Se você tem depressão, você tem que tratar com remédio. Tá? É duro, é chato isso. Demora para achar o remédio? Demora, tudo. Hoje a gente tem armas terapêuticas, sabe, de farmacologia, que você pode escolher o remédio certo, sabe? A gente pode fazer a farmacogenética, né? Pela genética da pessoa, escolher qual remédio que a gente pode dar ou não. E tem que fazer terapia comportamental, sabe? Que eu acho extremamente válida para isso. E tem que se cuidar do ponto de vista espiritual. Você procurar a sua denominação religiosa, sabe? A sua espiritualidade, independente de religião, tá? Procurar o encontro com o sagrado, porque realmente isso vai te ajudar muito. Tá? E veja só, eu repito, terminando, depressão é uma doença que tem que ser encarada como tal e tratada como tal. Não adianta você dizer, na minha família não tem gente fraca, na minha família só tem gente forte. Não, a depressão é uma doença que pega qualquer um, qualquer família, qualquer um do mundo. Sabe, atingiu vários e vários místicos até, tá? Vários governantes com depressão. Então, isso é uma coisa comum. E, lamentavelmente, cada dia que passa, por causa desse problema todo que nós tivemos da pandemia, sabe, a depressão vem aumentando, a doença em si vem sendo mais frequente. Bom, eu quero agradecer a você, a audiência. Eu quero, se você gostou, se você ficou interessado, você se inscreva no meu canal, você transmita, passe isso para as pessoas, porque realmente o meu propósito é levar informações sobre a sua saúde, mas informações calcadas em evidências científicas, tá? E para que você tenha uma vida mais saudável, para que você viva de uma forma melhor e possa, se for o caso, envelhecer com mais saúde. Muito obrigado.